Bom dia. Eu queria falar com vocês hoje sobre essa apostila que te fez na aula passada, que foi a questão da circulação, e eu queria bater uma bola com vocês sobre isso. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Eu grifei algumas partes aqui para vocês ficarem ligados, que são importantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que ficar ligado é que a gente precisa saber o tipo sanguíneo. Por quê? O tipo sanguíneo vai determinar você qual tipo de sangue você pode receber, qual tipo de sangue você pode doar, para que tipo de sangue você pode doar. Então, conhecer o tipo sanguíneo é um fator importante. Lembrando que o sangue, por muito tempo na antiguidade, foi considerado vida. Então, as pessoas tinham até um certo sincretismo sobre sangue, né? Até esses mitos de vampiro, né? De que o sangue daria imortalidade, esses vampiros, isso tudo é essa relação mística que o sangue tem com os humanos, né? Eles sabiam que quando alguém se feria e perdia o sangue, a vida se esvaía, a pessoa morria, né? Então, a hemorragia era um problema comum e, por incrível que pareça, a gente só consegue lidar com essa questão do sangue muito recentemente. Quer dizer, até século passado, a gente morria por qualquer hemorragia, os seres humanos morriam por qualquer hemorragia. Foi com esse avanço da medicina nesse último século que possibilitou para a gente entender melhor como é que funciona o organismo. Então, quanto mais a gente conhecer desse processo, mais chance a gente tem de sobreviver, de criar soluções para doenças, para dificuldades. Então, vamos fazer uma abordagem histórica primeiro. O cara que descobriu a questão dos tipos sanguíneos foi um austríaco chamado Karl Landsteiner. Esse cara conseguiu fazer alguns experimentos e verificou que alguns tipos sanguíneos reagiam a outros, né? Depois descobriram que essa reação gerada era uma espécie de rejeição que o sangue tem. Descobriram que alguns tipos sanguíneos têm algumas substâncias, outros não têm, né? E isso gerava naqueles que recebiam o sangue de outra pessoa uma rejeição. Pra vocês terem uma ideia, isso foi em 1930. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto isso. Então, cara, muito pouco tempo atrás, né? Então, até antes disso, a gente tinha dificuldades enormes de fazer transfusão de sangue. Você imagina uma pessoa que, por exemplo, tinha que operar, tinha que fazer essa transfusão, estava fadada a morrer. Ou uma pessoa que se feria gravemente, um tiro, uma facada, raramente se conseguia sobreviver. Hoje, graças a esse conhecimento, a gente pode dar uma sobrevida a essas pessoas. Então, vamos lá, vamos conhecer os tipos sanguíneos, é chamado sistema ABO, tá aqui, ó, eu grifei, sistema ABO. Então, o primeiro sangue que a gente vai falar é o tipo A, que é um dos mais comuns que existem. Ele vai ter uma substância que são anticorpos contra o tipo B. Quer dizer, o tipo B tem substâncias que reagem quando estão em contato com o tipo A. Isso causa uma espécie de rejeição, né? A exemplo que acontece quando um cara, por exemplo, recebe um órgão, né? Um transplante. Se ele não tiver uma forma de resolver esse impasse, esse órgão acaba sendo rejeitado. O nosso organismo, pessoal, ele entende qualquer substância estranha como um invasor. E aí ele aciona o sistema imunológico que vai combater esse invasor das maneiras mais, mais eficientes possível. Então, por exemplo, o tipo A, ele não pode receber sangue do tipo B, porque vai rejeitar, certo? Então, gente do sangue tipo A só recebe sangue dele mesmo, do tipo A e do tipo O. Porque o O, ele não tem esses antígenos A e B. Então, faz com que ele seja uma espécie de doador universal, né? Bem, depois vem o tipo B, da mesma forma que o tipo A, rejeita o sangue A. Então, ele só vai aceitar
tipo B, igual a ele, ou tipo O. O terceiro grupo, grupo AB, esse é o grupo mais raro, mas é o mais privilegiado também. Esse tipo sanguíneo, ele não tem antígeno anti-A nem anti-B. Isso faz com que ele receba sangue de qualquer um. Ele pode receber do tipo A, do tipo B e do tipo O. Por outro lado, ele é chamado de receptor universal, né? Mas ele acaba não podendo ser doado para ninguém. Né? Ele é meio egoísta, né? Recebe de todos, mas não doa para ninguém. Bom, o tipo O é o tipo sanguíneo mais comum entre os humanos. Eles vão ter anti-A e anti-B. Por essa razão, eles não podem receber doações, nem de A nem de B. Eles só recebem sangue dele próprio, do tipo O. Né? Por isso que as pessoas do tipo O, se doassem sangue nessa época de que não tinha conhecimento disso, as chances eram muito grandes da pessoa não terem, as pessoas não terem rejeição. Tem outro fator que influencia no tipo sanguíneo, que é o fator RH. O fator RH é uma proteína, uma substância que você tem no sangue ou não tem no sangue. Se você tiver, você vai ter RH positivo. Se você não tiver, será RH negativo. Então, da mesma forma que o anterior, se alguém tiver essa substância e doa para alguém que não tem a substância, essa pessoa vai entender esse RH, essa substância, como um invasor. Então, ele vai rejeitar. Então, quem é do tipo negativo não recebe sangue do tipo positivo, tá certo? Porque ele vai caracterizar aquele tipo sanguíneo como invasor. Da mesma forma, quem tiver sangue negativo não recebe positivo, mas o positivo recebe do negativo. A volta vale, tá certo? Interessante falar é que, por exemplo, uma pessoa que tiver fator RH negativo e casar com alguém do positivo, isso pode causar algum tipo de problema, principalmente se for mulher. Se a pessoa que for mulher tiver casado com alguém positivo e ela for negativo, quando tiver a primeira gravidez, essa criança pode ser do tipo RH positivo, ou seja, pode herdar o tipo sanguíneo do pai. E aí, essa mulher que não tem esse fator RH vai considerar aquela criança, né, aquele feto, como um invasor. E muitas vezes acontece um processo de aborto espontâneo. Acontece mais frequentemente com a segunda criança. Mas por isso que existe o como é que chama? Pré-nupcial, que se faz os exames para ver se tem algum problema. Hoje tem vacina para isso, para evitar esse tipo de problema. Mas é importante saber que tem que ficar ligado também com essa questão do tipo sanguíneo na hora do casamento, tá, pessoal? Aproveitando que está falando dessa questão dos antígenos, né, do sistema imunológico, é importante vocês ficarem ligados que a vacina, pessoal, é um processo dos mais avançados nas últimas décadas. Graças à vacina, a gente conseguiu erradicar uma série de doenças que eram comuns no passado, que matavam muito, principalmente crianças no passado. Então, a vacina é uma conquista da civilização ocidental e da civilização moderna que deu a nós uma possibilidade de sobrevida muito grande, porque as crianças eram mais suscetíveis à morte, né? E a vacina trabalha nesse sentido aí, tá? Você, na verdade, rejeita um invasor. Porque quem se cura, né, essa coisa de remédio e tal, quem se te cura é você mesmo. Você produz a substância para te curar. Então, quando você se vacina, na verdade, você está recebendo um invasor daquela doença ou parte dele para que force o seu organismo a produzir anticorpos contra aquela doença. Então, quando essa doença realmente estiver em contato com você, o seu organismo vai entender, já tem um sistema produzido para combater esse invasor. Então, ele é erradicado de pronto, né? Então, é assim que funciona a vacina, da mesma forma que essa coisa da rejeição, né? Ela também vai rejeitar esse organismo invasor. Né?
Por isso que eu tô falando disso agora. Bom, no final aqui a gente faz umas perguntinhas, né? Sobre tipo sanguíneo, fator RH, se você conhece, se você não conhece, se você sabe qual é o seu, é importante saber, pessoal. É importante. Mas aí, ficamos por aqui, tá bom? Comentem aí, se tiver qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Forte abraço.